Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. E hoje, sábado, dia 21 de junho. E no sábado, aqui no canal, costumamos trazer assunto sobre o café filosófico. Ou seja, por esses sábados, inclusive, nós já tivemos a apresentação de alguns cafés aqui, que está gravado aqui no canal. É só vocês acessarem, tá? Esse café que está acontecendo, ele é um café institucionalizado, né? A gente tem que fazer um pouco essa diferença. Ele é um café institucionalizado, onde nós temos participantes, inscritos, que no final vão receber um certificado, porque faz parte de um curso, né? A gente trabalhou em cima de um projeto e esse projeto ele está sendo então assim trabalhado, funcionando, né, como se fosse um curso de extensão. O que eu estou gravando hoje aqui não diz respeito a esse curso, tá? Eu só estou aproveitando o sábado hoje para a gente poder aproveitar pelo menos, né, o sábado de hoje, trazer algum assunto pertinente à filosofia, ao café filosófico em si. E eu quero trazer aqui para vocês um assunto que, a meu ver, é um assunto muito interessante, um assunto que ele está muito em voga nos dias atuais. Vou até explicar o porquê. Está muito presente nos discursos, em variadas formas, nos dias atuais. No mundo da política. E vou também mostrar aqui para vocês que esse assunto que eu vou trazer aqui está muito presente também na própria filosofia, na filosofia das redes sociais, que hoje em dia é muito comum, né, vocês encontrarem uma diversidade de cursos, uma diversidade de discursos relacionados à filosofia que está aí presente nas redes sociais. Já vi em diversas redes, Instagram, né, no próprio YouTube também está muito presente e em outras redes sociais. TikTok tenho visto muito pouco, mas muito provavelmente também no TikTok. Eu quero trazer aqui, enquanto reflexão, um assunto que diz respeito ao que a gente chama na filosofia do discurso sofístico. O discurso sofístico. E vamos primeiramente entender o que é isso. O que é esse discurso sofístico? O próprio nome, né, a própria terminologia, quando fala assim discurso sofístico, vem de um grupo de pensadores da Grécia Antiga, tá? Esse grupo de pensadores viveu ali naquele período, no mesmo período de Sócrates, no século V antes de Cristo. Eles também acabaram tendo presença deles também no século IV antes de Cristo, já no período clássico da Grécia Antiga. Esse grupo de pensadores, então, eram chamados de sofistas, ou sábios, né? Um grupo de sábios que eram professores ambulantes, professores que iam nas casas dos nobres da época, né? Que era a aristocracia que dominava aquele período ali. Então nós tínhamos assim famílias aristocratas, famílias ricas daquele tempo, que queriam então dar uma educação boa para os seus filhos, aos chamados jovens atenienses. Então eles pagavam esses professores aulas particulares e esses professores então davam aulas particulares para
os filhos dos nobres daquela época. Os sofistas, estamos assim pegando de um modo genérico, né, a própria terminologia sofística, né, ou os sofistas, eles ensinavam então essa juventude, tendo como base uma metodologia própria, que foi assim muito desenvolvida pelos próprios sofistas. E é bom a gente explicar assim o porquê desse tipo de metodologia de educação, esse tipo de metodologia de ensino, porque nessa época, a pessoa que falasse bem, uma pessoa que fosse capaz de produzir um bom discurso, essa pessoa ela seria assim uma pessoa que ia se dar bem, né? Uma pessoa que hoje em dia, como pensamos muito em dinheiro, seria uma pessoa que iria ganhar bem, seria uma pessoa que ia se dar bem, que ia se destacar na sociedade. Talvez isso aqui explique um pouco melhor. Então, pessoa que teria um bom destaque na sociedade. Então, os sofistas, por sua vez, então, eles utilizavam um método próprio, tá? Que é o método da oratória, tá? Da oralidade, que seria ensinar essa juventude para que essa juventude tivesse uma boa oralidade, falasse bem, né? Esse é o primeiro ponto. E tinha também a retórica. A retórica que, porque a pessoa, além dela falar bem, dela ter uma boa oralidade, ela teria que ser uma pessoa que fosse capaz de convencer naquele discurso que ela estava então ali, né, assim, pronunciando ou falando, né, de alguma forma. Então, o convencimento era um ponto assim importante que fazia parte então. Então seria a questão da oratória e a retórica, tá certo? Eu vou até aqui citar como exemplo assim, os sofistas, eles acabaram, né, até nessa escola utilizada por eles, formando assim um grupo de pessoas que lá na Grécia Antiga eram chamados de retores. Retores, tá pessoal? Não é reitores, é retores. O que seriam então esses retores? Os retores eram os criadores de retórica, né? Por isso que tinha esse nome de retores. Portanto, assim, esse grupo também de pessoas, né, esses retores, eles foram considerados, até certo ponto, uma espécie de advogados daquela época, né? Que as pessoas que precisavam vir a público, porque lá na Grécia, lá naquele período, em Atenas principalmente, era comum isso, né? A pessoa que cometia crime, cometia qualquer coisa assim que agravasse, né? Assim, a própria sociedade agravasse ou qualquer coisa de errado que às vezes a pessoa ela praticasse e que isso de uma certa forma entrava no campo da justiça, né? Como se fosse hoje, não tinha esses tribunais particulares como nós temos hoje em dia, não. A pessoa tinha que vir a público, né? Fazer a sua defesa, tá? Tinha lá a assembleia, né? Que depois ia votar pela condenação, esse tipo de coisa. A pessoa então, ela tinha que de uma certa forma ver um discurso, tá? Um discurso convincente ou qualquer coisa assim para se defender. E aí acabavam então contratando esses retores para poder exercer então esse papel. Então para vocês verem como é que tinha assim uma importância, né, muito grande. É isso que os sofistas faziam. Agora, quando a gente fala do discurso sofístico, porque é assim, em meio a esse método, esses métodos utilizados assim pelos sofistas, o da oratória e da retórica, acontece o seguinte, que essa é a crítica que será feita por Sócrates. Sócrates, esse filósofo importante que foi aluno dos sofistas, né? Foi aluno até um certo tempo, discípulo dos sofistas, essa coisa toda. O Sócrates ele acaba se afastando então dos sofistas e vira um crítico dos sofistas, né? E o próprio Platão também a mesma coisa. Ou seja, o papel assim, dos sofistas depois acabou não
não sendo assim, a imagem do sofista não sendo uma imagem muito boa, né? Uma imagem ruim, que isso daí acabou passando séculos por séculos até chegar até nós hoje, que a gente acaba fazendo a crítica dos sofistas, mas mais por conta de Sócrates e Platão, né, que criticavam os sofistas. Mas a crítica em si, do Sócrates, principalmente aos sofistas, dizia que a retórica que era trabalhada pelos sofistas não levava em conta a verdade. Vejam só, não levava em conta a verdade. Ou seja, você poderia desenvolver o seu discurso, convencer, né, de toda forma que você pudesse fazer, imaginar, né? Só que você não se preocupava com a verdade. Não necessariamente o seu discurso teria que ser um discurso que tivesse como pauta, que tivesse como objetivo principal a verdade. Não. Simplesmente você convenceria aquele público ali, mesmo que esse discurso não fosse verdadeiro. O importante era o convencimento. Então essa foi uma crítica assim muito forte que Sócrates fez aos sofistas e Platão também, que a tal ponto de desconsiderar então assim todo esse trabalho, né, desenvolvido pelos sofistas. Tanto é que Sócrates ele vai tentar um outro método bem diferente dos sofistas, um outro método voltado mais para a lógica, e ele acaba abandonando então a sofística, a chamada sofística. Bom, mas vamos pegar então esse ponto aqui do discurso sofístico. O que acontece? No mundo da política de hoje em dia, é muito assim comum, né? Tornou-se assim comum a gente ver o quanto que esse discurso se faz presente em diversos momentos. A gente sabe que é um discurso que a direita, a extrema-direita, abraçou mais firmemente esse tipo de situação, né? Mas algumas vezes também pode acontecer também na esquerda. Tá? Isso não significa que esse discurso sofístico ele está presente, é como se fosse assim, ele tivesse um lado ideológico que está mais voltado para a direita, para a extrema-direita, qualquer coisa assim. A extrema-direita, é claro, a direita, abraçam muito mais essa causa, né? Mas em alguns momentos nós vamos ver presente também isso na esquerda, né? Infelizmente, mas às vezes se faz presente. O discurso político tem muito a ver com muita coisa que não é verdadeira, né? Aquele discurso que é utilizado, e aí as mídias sociais hoje em dia, ela é uma ferramenta, né? Onde esse tipo de discurso ele vai se espalhando, né? Ele vai ganhando força, tá? E, e é sempre esse discurso do convencimento, né? Às vezes de convencer no mau sentido, né? Um convencimento no mau sentido. Quando muitas vezes nós vemos assim um exemplo de pessoas que têm muitos seguidores, que às vezes um determinado discurso que essa pessoa utiliza, ele vai ter milhares de visualizações, né? Você vai ver lá, tem milhares de visualizações. Eu estou agora aqui recordando uma pessoa assim muito craque nisso, né, de um discurso sofístico, é o Nicolas Ferreira, né, o deputado Nicolas Ferreira, que é de Minas Gerais. É um bolsonarista de extrema direita e ele sai nas redes sociais convencendo um monte de gente, né? E aí a gente percebe que em grande parte do seu discurso, sabe, é um discurso enganador, né? Que isso é uma coisa também que faz parte do discurso sofístico. É um discurso enganador. É um discurso que, assim, tem um objetivo, né? Um objetivo muito ruim, não é um objetivo bom, não é um objetivo assim que aonde você vai pautar mais pela verdade. Não tem muito essa coisa da verdade. A verdade não se faz presente, mas é passado como se fosse verdadeiro. É passado por conta desse convencimento. Você sai convencendo um monte de gente. Aí, é claro, você tem toda uma justificativa da falta de acompanhamento, né, das pessoas, de uma grande parte das pessoas, de acompanhar o mundo da política, de não compreender o que realmente está acontecendo, de não saber diferenciar, por exemplo, essas coisas, igual eu estou falando sobre direita, esquerda, extrema-direita ou qualquer coisa assim. Então, no mundo da política, o discurso sofístico
ele se faz muito presente, né? E aí é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nas redes sociais. E a gente sempre se dar conta, sempre se perguntar se tudo que eu estou fazendo tem assim como objetivo a verdade, né? Se tem como objetivo a verdade. Vou dar um exemplo assim, uma coisa muito comum também de hoje em dia são as fake news, né? A gente tomar cuidado com relação a essa questão das fake news, que muitas vezes nós também exercemos esse papel. Nós pegamos aí o discurso falso, né? E às vezes nós acabamos compartilhando esse discurso falso, né? Que é a notícia falsa, a notícia que não é verdadeira, a notícia distorcida, que ela então ela acaba vindo aí em forma de fake news. Isso também é muito comum. Também faz parte de um discurso sofístico. E aí eu, para não alongar muito, eu vou trazer também aqui assim o quanto que isso também está presente na filosofia, de modo especial de hoje em dia. Eu estou até aqui falando com o quanto que isso está presente na filosofia de hoje em dia, porque eu comecei, né, a perceber esses dias, por esses tempos aí, que nas redes sociais, o que tem de cursos, o que tem assim, de vídeos, né, de canais ligados à filosofia, e o que tem de gente, inclusive, vendendo, né, tá assim, muito parecido com os sofistas, ganhando com isso. Ganhando muito dinheiro, não é pouco não. Tem gente ganhando muito dinheiro. E a gente acaba percebendo que o discurso sofístico está muito presente, né, nesse meio. Isso acaba sendo ruim para a filosofia. Ele acaba não sendo muito bom, infelizmente. O quanto que a gente poderia imaginar assim? Nossa, que legal! A filosofia tá ganhando um espaço muito bom, né? Mesmo com tudo que está acontecendo com a filosofia, aí ela vem nas mídias sociais, né? E então isso é importante? Sim, eu também acho. Eu também gosto de fazer esse tipo de coisa. Só que às vezes tem coisa assim que é difícil, viu, gente? É difícil, eu fico meio assustado com isso, né? Não só assustado, fico pé da vida, né? Meio bravo com muita coisa que a gente acaba vendo. Porque o que você vê ali, você vê da mesma forma como eu falei dos políticos também, uma quantidade enorme de pessoas que acreditam que, sabe, nesses grupos sociais aí que estão, sabe, que estão vendendo, sabe, cursos vendendo e tal de filosofia. E a crítica que eu tenho é porque muita coisa que é trabalhado, em boa parte dos que eu já vi, é um trabalho muito ruim. E é um trabalho onde tem muitas coisas ali que não são verdadeiras, que não, que não faz parte da filosofia. Ou seja, é uma leitura errônea, é uma leitura que falta aprofundamento, né, que falta mais fundamentação, às vezes, no assunto que está sendo tratado. Porque eu poderia muito bem aqui utilizar, sabe, de muitos meios, de fazer edições, sabe, aquelas edições muito bem feitas, tratando de assuntos de filosofia, beleza, é bacana. Só que eu preciso, acima de tudo, fundamentar o assunto que eu estou trabalhando em filosofia. E quando a gente fala fundamentar, a gente tem que buscar fontes, as fontes verdadeiras, tá? E não distorcer também o que está sendo tratado ali. Eu não estou aqui, por exemplo, falando nem da Marilena Chauí. A Marilena Chauí está aí, né, desenvolvendo um trabalho muito interessante. Ela é como convidada, não é ela que parte dela, né, mas ela é convidada. A Marilena Chauí é excelente, né, é uma pessoa assim de respeito. Não é figuras assim como a da Marilena Chauí que eu estou comentando aqui, tá? Também não estou comentando de figuras como Leandro Carnal, que trabalha muito bem, é uma pessoa muito séria, desenvolve um excelente trabalho. O Mário Sérgio Cortella também desenvolve um excelente trabalho. Nós temos aí alguns da área da filosofia, aqui nas mídias sociais, que dou graças a Deus que eles estão aí, né? Inclusive nas mídias, tá? Nas redes sociais, porque o trabalho deles são de primeira, são excelentes, né? Não é deles que eu estou falando.
Eu estou falando de algumas coisas, tá? Que com certeza vocês vão acabar encontrando por aí, tá? Nas redes sociais. E que já andei, às vezes, em alguns momentos, escutando, ouvindo um pouquinho ali, né? E percebendo alguns erros, percebendo alguns problemas, tá? Que acredito que não é muito bom para o campo da filosofia. Então, situação como essa, igual como é que eu estou dizendo aqui, né, em alguns casos, é casos assim do o quanto que a sofística, né, a chamada sofística, parece que é aquele termo assim que vem da própria terminologia do sofisticado, né, o sofisticado, o quanto que o sofisticado ele pode ser enganador, ele pode passar uma versão para a gente como se fosse uma versão verdadeira, uma versão interessante, maravilhosa, mas que no fundo, no fundo, esconde ali por trás coisas não verdadeiras, coisas falsas, enganadoras. E aí, quando você vai descobrir esse tipo de coisa, já é tarde, né? Já é um pouco tarde. Mas o meu objetivo é, na realidade, abrir os olhos, né? Abrir os olhos. Esse que é o objetivo que a gente tem. Não temos de maneira nenhuma um objetivo de dizer que não é para vir nas redes sociais, porque até eu faço isso, né? Eu estou fazendo isso. Não vim nas redes sociais desenvolver um trabalho legal, interessante de filosofia. Mas a minha preocupação é o quanto de pessoas que estão ganhando e muito, né? Ganhando rios de dinheiro, sabe? Se aproveitando de coisas, de simplesmente vai lá, desenvolve uma imagem muito boa, uma edição muito boa, às vezes pega um livro, pega algumas frases, algumas coisas ali daquele livro e sabe, joga e fica como se o livro ou o pensador, ele basicamente ele pensasse mais sobre isso, que a base do seu pensamento está fundamentada em cima disso, que quantas quantidades de frases e tudo mais que você pega ali, sem você aprofundar e entender o porquê de determinado pensamento do filósofo, então acaba passando uma outra imagem, uma imagem distorcida, uma imagem não verdadeira. Tá bom, gente? Quero desejar um ótimo sábado para todo mundo, tá? Fiquem com Deus e fiquem muito assim antenados, tá? Em tudo isso que a gente até comentou aqui. Fiquem ligados também aqui no canal, ajude o canal, se inscreva no canal e também vai sempre dando o like de vocês. Um abraço e até a próxima.